Carlos do Neljus. Estou aqui para responder algumas dúvidas dos nossos espectadores, o que não me dá muita satisfação. Começando pela Laila, de Garça, no estado de São Paulo. Conheci Garça quando o meu tio morava aí, que ele era gerente de banco, na década de 60. Infelizmente ele já faleceu e tal, mas eu tenho muito boas lembranças aí de Garça, viu? Gostei, é uma cidade muito gostosa. Bom, a pergunta que ela faz é que se existe diferença entre interesses difusos, aliás, individuais homogêneos, interesses difusos e coletivos. Eu poderia explicar, o professor enrolou e tal na sala de aula. Bom, o artigo 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 do Código do Consumidor, ele define dois desses interesses, os difusos e os coletivos propriamente ditos. Ele não define o que são os interesses individuais homogêneos de origem comum. E aí, como diz o Caboclo, aí é que a porca torce o rabo, né? Aí é que começa a confusão. A questão é a seguinte, eu vou dar aqui exemplos para você entender bem. Suponha que, no caso do consumidor, haja um produto, um remédio no mercado que esteja fazendo muito mal. Todo remédio tem um fator benefício e um fator de risco, que na bula se chamam efeitos colaterais. Ora, se esse remédio, a análise da Anvisa, por exemplo, ele faz muito mais mal do que bem, ele passa a ser um veneno, não é mais remédio. Então, cabe às autoridades administrativas, como a Anvisa e os órgãos de saúde, retirar esse produto do mercado e também, imediatamente, o fabricante, principalmente, conforme o artigo 10 do Código do Consumidor, que fala do recall. Não é? Bom, mas e se ninguém fizer isso, ficar de braços cruzados? Ora, cabe a um dos legitimados do artigo 82 do Código do Consumidor, ou seja, a promotoria, defensoria pública, o PROCON, ou os outros órgãos que estão lá no artigo 82 do Código, promover ação coletiva lato sensu, uma ação que vai interessar a muitas pessoas e não apenas a uma ou poucas pessoas. Nesse caso do remédio que está no mercado, nós temos aí o interesse difuso, que é definido pelo artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, como um interesse que pertence a um número indeterminado de pessoas e é indivisível, isto é, na medida em que alguma coisa for feita para proteger a saúde desses consumidores por algum daqueles órgãos legitimados, todos estarão sendo beneficiados da mesma maneira. Nenhum mais, nenhum outro menos do que o outro, do que os demais. Tá? Esse é o chamado interesse difuso. A própria palavra diz difuso, que está espalhada assim, sem muita identificação inicial. Então esse é o interesse difuso. Já o interesse coletivo propriamente dito, que é do inciso 2º, desse artigo que eu estou falando, 81, parágrafo único do Código do Consumidor, ele já é mais restrito. O interesse coletivo propriamente dito é aquele que pertence a um número bem determinado de consumidores, por exemplo, né? E que, se alguma coisa for feita em benefício desse grupo, dessa classe de pessoas, ligadas entre si por uma relação jurídica ou com uma empresa, por exemplo, com uma relação jurídica, pelo contrato, né? E se tiver, por exemplo, uma cláusula a ser anulada por colocar o consumidor em situação pior, né, do que aquele que oferece o serviço, então cabe também a um daqueles legitimados a promoverem ação coletiva. Qual é a diferença entre interesse difuso e o interesse coletivo, propriamente dito? Bom, a diferença é que, enquanto que o interesse difuso ele pertence a um número indeterminado de pessoas, como o caso do remédio com fator risco maior, tá? O interesse coletivo ele interessa a um número específico de pessoas. Vamos dar aqui um exemplo. Um número X de pessoas, vamos dizer 500 mil pessoas, essas pessoas assinaram um contrato de plano de saúde. E vão lá ver, de repente tem uma cláusula lá, ou então alguém já sentiu na pele esse problema, um parente foi internado no hospital por um problema grave de saúde, e a cláusulazinha diz o seguinte, mas pela cláusula XYZ, o paciente só pode ficar internado 10 dias na UTI. Ora, quem diz
quanto tempo a pessoa fica na UTI é o médico, não é o plano de saúde. Então é uma cláusula manifestamente abusiva. Então, um daqueles legitimados pode entrar com uma ação para declarar nula essa cláusula, e isso beneficia apenas aquelas pessoas que assinaram aquele tipo de contrato. Já os interesses individuais homogêneos de origem comum, aí nós não definimos no código. Nós preferimos deixar assim de uma forma aberta, porque serão várias as circunstâncias. Eu vou dar aqui um exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo para explicar. Caíram 2 aviões aqui em São Paulo, capital, da TAM. Um em 1996 e o outro em 2007, no aeroporto, perto do aeroporto de Congonhas. Um deles caiu nas casas lá no bairro do Jabaquara e o outro atravessou a avenida ali que leva ao aeroporto e foi cair lá na garagem da própria TAM e matou pessoas, não só todas as pessoas que estavam a bordo, como também pessoas que estavam trabalhando lá. Ora, essas pessoas que morreram nesses acidentes aéreos, elas têm as vítimas e os seus representantes, o marido da mulher que morreu, ou vice-versa, ou o filho cujo pai morreu. Então, essas pessoas, parentes das vítimas, poderão individualmente, porque são interesses individuais, poderão entrar com ações individuais para haverem uma indenização. Só que o Código do Consumidor, ele autoriza quando há uma causa comum, daí vem interesses individuais homogêneos de origem comum. Qual foi a origem do problema? A queda do avião. Pouco interessa o porquê que houve a queda do avião. Então aí é um problema. A responsabilidade é objetiva pelo Código do Consumidor, artigo 12. Então, um desses órgãos também poderá entrar com uma ação para que o juiz apenas declare que há responsabilidade para a indenização, pela companhia ou pela companhia de seguro da companhia e tal. Então, depois a liquidação é que é mais difícil, porque o Código do Consumidor, no artigo 95, ele fala que a ação terá efeito declaratório e condenatório, mas a extensão do prejuízo, vamos supor, nesses 2 desastres de aviões, houve executivos que ganhavam muito dinheiro, como executivos de bancos ou de empresas, e havia também pessoas de ganhos mais modestos. Então, quando depois a sentença condenatória transitar em julgado, aí vai se fazer a liquidação que a gente chama liquidação por artigos. Espero que tenha ficado claro aí, Muita gente boa, realmente se equivoca aí com essa questão desses interesses que estão no Código do Consumidor. Até mais.